Fala galera, tranquilaço? Olha, esse assunto aqui é um assunto de extremada importância. Geometria molecular, o nome já fala tudo, né? Então, olha só, você ouve geometria, você já vai lembrar, obviamente, da matemática, formas geométricas, triângulo, quadrado, sei lá o que mais lá, paralelepípedos e ângulos e não sei o que. Isso a gente vai aplicar esses conceitos matemáticos dentro da química, tá? Então eu preciso que você esteja agora atento, acordado. Quem acordou agora está sonolento, vai lá no banheiro, joga uma água fria no rosto. Quem tem um cafezinho em casa e gosta de tomar, toma um cafezinho para dar aquela acordada. Eu preciso da atenção de vocês. Eu preciso que vocês estejam focados e atentos nessa aula que ela é importantíssima. Eu vou primeiro relembrar alguns conceitos e aí a gente em seguida vai introduzir o assunto geometria molecular. Lembrando que quando eu falo em molécula, eu estou falando naquelas substâncias formadas por ligações o quê? Covalentes. Então, um composto molecular é um composto covalente. Boa? Vamos lá então. A ligação covalente foi proposta em 1916 por Lewis, por isso que a gente trabalha com a fórmula eletrônica de Lewis, lembra? Como é que eu faço a fórmula eletrônica de Lewis? Eu pego, por exemplo, o carbono. Eu vou lá e consulto a tabela periódica. Eu vejo que ele está no grupo 14, a antiga família 4A. Então eu sei que o carbono vai apresentar o quê? 4 elétrons na camada de valência. Tranquilo? O que é que o Lewis falou? Ele falou isso tudo antes da mecânica quântica ou antes do conceito de orbitais. Então, ele falou nada mais é do que a gente já está comentando, que uma ligação covalente é um par de elétrons compartilhado por dois átomos. Os elétrons de valência são aqueles que determinam a propriedade de um elemento químico. Então, você pegava o carbono e você fazia 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Então, essa aqui é a representação eletrônica de Lewis. Você faz o símbolo do elemento químico e você representa ao redor dele bolinhas representando os elétrons da sua última camada. Gravem esse conceito. Tá? Então, os elétrons que vão determinar as propriedades do elemento químico são aqueles que estão na última camada. O meu átomo tem, vamos dizer, tem 12 elétrons. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 2 elétrons na terceira camada. Esses primeiros dois e esses segundos 8 ali não vão me interessar. Quem vai determinar a propriedade do elemento químico são os elétrons que ele possui na sua última camada. Tranquilo? E para saber o número de elétrons que eu tenho na última camada, basta eu consultar a família do elemento químico, o grupo. Do grupo 1, um elétron na última camada. Do grupo 2, 2 elétrons na última camada. Do grupo 15, 5 elétrons na última camada. Do grupo 17, 7 elétrons na última camada. Fechou? A gente já viu isso, conceitos que a gente vai usar muito. Uma ligação covalente. E para que eu vou estudar essa naba de geometria? Pessoal, olha aqui, parece meio simples, mas é assim que o universo funciona. Olha lá, a forma da molécula determina o cheiro, o sabor, a sua ação como medicamento, as propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, a solubilidade, a coloração, ou seja, essa geometria, ou seja, o formato que essa molécula vai ter, vai determinar uma série de propriedades. Pessoal, lembra que eu sou professor de química, então a gente trabalha com um átomo, com molécula, é algo muito pequeno. Mas só mudou de lugar, mas só mudou de posição, mas só inverteu alguma coisa. Pessoal,
pequenas modificações em algo que é muito pequeno causa grandes repercussões. Entenderam? Então, vê como é importante. Esse assunto vai determinar cheiro, sabor, o porquê um remédio funciona e outro remédio com a mesma fórmula não tem ação. Às vezes é só porque um ligante ficou para cima e o outro ligante ficou para baixo. Entenderam? Então, são diferenças muito sutis. E como é que a gente vai fazer essa determinação de que for? Como é que eu sei, Ademir, qual é o formato que vai ter uma molécula? A gente vai usar a chamada teoria VSEPR. VSEPR é um aportuguesamento aí de Valence Shell Electron Pair Repulsion, em inglês, ok? É o modelo VSEPR, Valence Shell Pair Electrical Pair Repulsion. Em português é RPECV. Aí não pegou? RPECV. Ficou modelo VSEPR. O que é que diz isso aí? Diz só, Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou seja, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Eu não falei que o carbono era assim? Olha lá. Que ele tinha 4 elétrons na sua última camada? Está aqui, ó. Vamos pegar um gás muito comum, que é o gás natural, que ele é formado predominantemente por gás metano, cuja fórmula é CH4. Eu vou colocar aqui, então, um H, 2, 3, 4. O H tem só um elétron, está aqui, ó. Fechou? Aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho outra. Então, eu tenho 4 ligações covalentes simples. Sabe o que uma ligação faz com outra? Elas se empurram. Esse é o conceito. As ligações covalentes, elas se empurram entre si, porque elas são feitas por elétrons, e elétrons têm carga o quê? Negativa. O que acontece com partículas de mesma carga? Elas se repelem. Então, que formato? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, aqui está o gás metano. Consegue ver aqui na minha mão? Olha lá, ó, olha só. Ó aqui, ó o gás metano. Está vendo? Esse formato aqui é diferente desse que você está vendo na tela. Tá? Quem é que determinou esse formato? É porque esses tracinhos que representam as ligações, estão vendo ali? Ó, o que aconteceu com eles? Eles se empurraram o máximo possível para diminuir ao máximo as tensões de repulsão. Esse é o chamado modelo VSEPR. Então, vamos recapitular. Geometria ocorre com compostos covalentes. Um composto covalente é formado por uma ligação covalente. Uma ligação covalente são 2 elétrons sendo compartilhados. Esses 2 elétrons que são compartilhados formam uma ligação. No final de contas, as ligações elas tentam se empurrar o máximo possível e é essa repulsão desses elétrons da última camada que vai me gerar, então, o formato que essa molécula vai adquirir. E esse formato que a molécula vai adquirir é o responsável por muitas de suas características e propriedades. Entenderam por enquanto? Vamos avançar. Essa é a primeira aula de várias que nós vamos conversar sobre geometria molecular. Ademir, mas tu falou que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Como é que eu posso ter uma ligação covalente, já que são 2 elétrons que se aproximam? Por um princípio básico. Ó, o elétron ele possui uma grandeza chamada spin. Aí eu jogo o tênis, Ademir, bater com top spin, que é bater para a bolinha sair o quê? Para a bolinha sair girando. Então, o elétron ele gira ao redor do seu próprio eixo, como a Terra faz. Então, olha só, esse elétron aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui, ó, ele está girando no sentido que anti-horário. Fechou? Quando um outro elétron vai se aproximar dele, naturalmente, o elétron que se aproxima, ele inverte o sentido de rotação. Então, esse que está se aproximando dele aqui agora, passa a rodar, a girar em sentido o quê? Horário. Entenderam? Então, o elétron está girando em sentido anti-horário. Quando um outro elétron se aproxima, esse elétron vai inverter o seu eixo de rotação, vai inverter o seu spin. E aí os dois vão começar a girar em sentidos contrários. Toda a carga elétrica em movimento cria um campo eletromagnético. Como eles estão girando em sentidos opostos,
eles criam campos eletromagnéticos, campos magnéticos opostos. O que acontece com campos opostos? Eles se atraem. Entendeu? Então, um elétron está girando num sentido, ele encontra outro que está girando em outro sentido. Como os dois estão girando em sentidos opostos, os seus campos eletromagnéticos também são opostos. Então, campos opostos fazem o quê? Se atraem. Então, é por isso que um elétron se atrai por outro elétron, mesmo sendo negativo. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui, então, lembra que isso aqui eu vou representar por um tracinho, né? Ó. Numa ligação covalente eu faço um tracinho. Não vão se esquecer que esse tracinho nada mais é do que o quê? Um par de elétrons. Agora, se tiver uma outra ligação que é um outro par de elétrons, esses dois pares aqui, aí eles vão se afastar. Entendeu? Um elétron se aproxima do outro, porque giram com spins contrários. Aí eles fazem uma ligação entre eles. Mas, uma vez ligados, eles se encontrarem um outro par, eles vão empurrar o outro par. Então, as ligações elas vão se empurrar ao máximo que é possível. E quais são os princípios básicos para a geometria molecular? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ou dois elétrons que não foram compartilhados, eles se comportam da mesma maneira. Uma ligação dupla empurra uma tripla, como uma tripla empurra uma dupla, como uma dupla empurra um par de elétrons que não fez ligação. O átomo do meio, o átomo central, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, então vamos botar CH4. Eu tinha feito vocês aqui, ó, CH4, tá? Ó, CH4. Sabe quem é que vai determinar a forma que essa molécula vai adquirir? É esse aqui, ó, é o átomo central. O átomo central é o átomo mais importante na determinação da geometria que a molécula vai ter. E a gente vai sempre usar como conceito que os átomos se afastam o máximo possível. Nós vamos ver agora os principais exemplos. Esse é um primeiro contato. Depois nós vamos aprofundar esse conteúdo. Primeira molécula de gás hidrogênio. Pessoal, eu vou fazer só a fórmula estrutural. Tá? Pessoal, o gás hidrogênio ele só tem uma ligação simples. Está aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha só. Ali, ó. Gás hidrogênio. Está vendo ali? Ó. Eu falei que as ligações elas se empurram. Se ele só tem uma ligação, ele não tem nada para empurrar. Então, olha aqui. Se vocês perceberem, os átomos estão em linha. Então, a gente fala que essa molécula ela tem geometria do tipo linear. Fechou? Os átomos estão em linha. Essa molécula vai ter geometria do tipo linear. Tranquilo? Vamos para frente. Molécula de gás carbônico. Eu vou fazer aqui o gás carbônico. O gás carbônico ele é assim, né? Então, ó, ele é o O dupla. Eu vou fazer um erro aqui de propósito. De propósito, vou fazer um erro, tá? Para a gente pensar no modelo Vesper. Ó, tá aqui, ó. CO2. Fechou? Ó, C dupla O dupla O. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons. Ó, um dele está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui e o outro está aqui. Todos os elétrons do carbono foram usados. Se eu perguntasse para vocês, o que é essa ligação? O que uma ligação dupla vai fazer com a outra? Aqui, ó. Deixa eu pegar um outro negocinho que a gente usa muito. Um modelinho imantado aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui o modelinho imantado? Olha só. Tá vendo? Aqui, essas fazem isso, tá vendo? Ó. Ó. O que acontece? Então, se eu botar muito pertinho, ó, elas fazem o quê? As ligações, elas se repulsam, elas se empurram, tá vendo? Se eu perguntasse para vocês, qual é o ângulo que vocês estão vendo aqui? Ademir, aqui eu estou vendo um ângulo de 90 graus. Fechou? Quanto é que é esse outro ângulo pelo lado de fora aqui, ó? Quanto que é esse ângulo externo? Quanto que é? Ademir, uma circunferência completa é 360 graus, né? Se eu já usei 90, ainda falta quanto aqui? 270 graus, certo? Para dar 360. Então, olha só, quando eu fiz o CO2 assim, ó, eu percebi que aqui embaixo, ó, nesse aqui, olha só, tá vendo aqui, ó?
Aqui eu tenho um ângulo de quanto? De 90. Só que aqui em cima eu tenho um baita de um ângulo, ou seja, essa ligação está comprimida. Elas vão se empurrar ao máximo possível. Olha lá, ó. O certo de a gente fazer a molécula de CO2, eu fiz errado de propósito, é fazer assim, né? Ó, O, dupla, C, dupla O. Quanto que é esse ângulo aqui agora? 180 graus. Quanto que é esse ângulo embaixo aqui? 180 graus. Ou seja, com esse ângulo de 180 graus é que eu vou ter o máximo afastamento possível entre as ligações. Percebe que aqui eu usei um tracinho só, mas a molécula de CO2 ela é assim, ó. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? A bolinha preta aqui no meio é o carbono e a bolinha azul é o oxigênio. C, dupla, dupla. Mas percebe que os átomos ficaram todos na mesma linha? Tá vendo aqui, ó? Todos os átomos ficaram alinhados. Então, a molécula de CO2, igual à molécula de gás hidrogênio, que era o H2, também é uma molécula que apresenta geometria linear. De boa? Ó, então, quem determinou essa geometria linear foi o máximo afastamento que as ligações são obrigadas a fazer, o chamado modelo Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou modelo VSEPR. Adoro falar Valence Shell Electron Pair Repulsion by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Aí, preparando você para o futuro. Ácido cianídrico letal, tóxico, em pequenas quantidades, um ácido volátil, evapora com muita facilidade, quebrou no laboratório, dá uma cheiradinha, né? Vai ter um cheirinho de amêndoas, assim, hipófise, adeus, vai visitar Jesus. Ah? Ácido cianídrico. Eu vou montar, ó, o carbono vai ser sempre o átomo central quando ele aparecer. Então, eu vou colocar aqui o C, eu vou colocar aqui o H, e vou colocar aqui o N, e não vou me preocupar por enquanto, se eu fiz correto, depois eu vou testar. O hidrogênio só faz sempre uma ligação. Tá? Vamos recapitular aqui, ó. H, C e N. Família que está o hidrogênio. Família. Ele não tem família nenhuma, ele é órfão, mas está no grupo número 1. O carbono no grupo número 4 e o nitrogênio no grupo 5. Aqui embaixo eu quero que vocês me digam quantas ligações cada um faz. O hidrogênio não segue a regra do octeto, porque ele não vai chegar a 8, vai chegar só a 2. Então, o hidrogênio precisa fazer uma ligação. O carbono que tem 4, para chegar a 8 ainda faltam 4 ligações. E o nitrogênio que está na família 5A, para chegar a 8 faltam 3 ligações. Então, é obrigado ter 3 tracinhos no N, 4 tracinhos no C e um tracinho no H. Olha lá, ó, eu fiz a ligação simples, agora eu faço uma ligação tripla. Tranquilo? Olha só, então aqui eu tenho uma ligação simples e uma ligação tripla. Do ponto de vista estrutural, não me interessa se é simples, dupla ou tripla, elas se repelem da mesma maneira. Eu preciso ver se no átomo central sobra algum elétron. Então aqui, ó, o carbono é da família 4A, o grupo 14. Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ademir, o nitrogênio é da família do grupo 15, então tem 5 elétrons, olha lá, ó. 1, 2, 3. Aí, Ademir, sobrou um par de elétrons no nitrogênio. Esse par, o par que sobra sempre é importante, mas sempre eu tenho que avaliar quem? Esse par que sobra vai interferir na geometria se ele sobrar no átomo central. Então, eu tenho o ácido cianídrico. Qual é o ângulo aqui entre as ligações? 180. E aqui embaixo? Então, elas já alcançaram o máximo de repulsão possível. Essa aqui é uma representação esquemática da molécula de ácido cianídrico. Está vendo aqui? O pretinho aqui é o carbono. Eu não tinha, esqueci a bolinha verde, o nitrogênio é o verde, que eu usei um oxigênio, mas está errado. O verdinho que é o nitrogênio, tá? Mas, ó, tá vendo? Tem uma ligação tripla ali, ó. O meu dedo está segurando uma ligação, tem uma em cima e uma embaixo. E aqui está o hidrogênio. Percebe? Tripla N. Essa geometria também é do tipo quê? É uma geometria do tipo linear, já que os átomos ficaram alinhados. Deixa eu botar isso para cá para me organizar. Já foi, já foi. Próxima molécula, nossa famosa molécula de água. Vamos lá, então, vamos com atenção.
Eu vou ensinar vocês de um jeito que depois eu vou melhorar um pouquinho esse jeito, tá? Então, H, simples, O, simples, H. Só que o oxigênio ele tem 6 elétrons da camada. Ele usou um aqui e o outro aqui. Ainda sobra no oxigênio 2, 3, 4, 5, 6. Então, cuidado agora. Esses elétrons que sobraram no oxigênio, eles vão empurrar as ligações. Então, na verdade, a molécula de água ela é assim, ó. A gente faz a molécula de água desse tipo. E aqui você faz, então, 2 feijõezinhos em cima. A gente costuma fazer assim, ó. O que é isso aqui? Esses são os pares de elétrons que sobraram no oxigênio. Sobraram por quê? Porque o oxigênio está no grupo 16, ou seja, na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa fazer 2 ligações. Então, ou seja, sobram 4 elétrons neles. Esses 4 elétrons que sobram no oxigênio empurram as ligações simples para baixo da molécula. Então, a molécula de água ela não é linear. A molécula de água ela tem essa geometria. E essa geometria da molécula de água, eu chamo ela de angular. Ó, quando você vê a água assim, tá vendo? Ó, isso aqui é água, pessoal. Ali, por que eles estão tão próximos aqui embaixo? É porque aqui em cima, só que é para dentro, para fora da tela e para dentro da tela. Vou mostrar isso depois. Tá? Grava por enquanto assim, ó, que a água empurrou para baixo a ligação porque sobrou 4 elétrons no átomo de oxigênio, forçando as ligações para baixo. Então, a molécula de água tem geometria angular. Aldeído metanóico. Eu não coloquei o nome oficial porque na cabeça de vocês só tem putaria. O nome dele oficial é metanal. Não é metanol, que é um álcool. É metanal porque ele é um aldeído. Ó, quem é o átomo central? Ademir já falasse 20 vezes. Se tiver o carbono, ele é o central. Então, eu vou colocar o C aqui. Eu vou colocar um O aqui em cima e por uma questão de beleza, eu vou colocar um H de um lado e um H do outro. Você já me diz de cara, quantas ligações tem que fazer o hidrogênio? Ademir, o hidrogênio faz apenas uma ligação. Quantas ligações faz o carbono sempre? O carbono faz sempre 4. E a gente já sabe que nunca sobra elétrons no carbono. Então, ele já fez 2 com o hidrogênio. Ele pode fazer ainda mais 2 com o oxigênio. E o oxigênio, que está no grupo 16, com essas 2 ligações, com essa ligação dupla que ele fez com carbono, ele ficou completinho. Ó, show de bola. Tá aí, ó. C dupla OH. Será que o formato que a molécula tem é esse? Pergunto para vocês, quanto que é o ângulo aqui? Ademir está 90 graus. Quanto que é o ângulo aqui? Ademir está 90 graus. E quanto que é o ângulo aqui? Opa, aqui está grande demais. Vocês percebem? Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu pegar aqui de volta aqui. Está aqui, ó. Eu não fiz isso aqui? Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha lá, tá vendo aqui? Ó? Eu não fiz isso aqui? O que acontece? Essa ligação de cima ela vai empurrar para baixo as outras duas. Só que as outras duas não vão chegar por completo, porque quando elas começarem a se aproximar, elas começam a se empurrar de volta. Então, na verdade, ó, quando é que eu vou ter o afastamento máximo entre elas? Eu não vou ter aqui, então, uma circunferência que o ângulo é de 360 graus. Então, se você dividir essa circunferência, que eu vou me complicar aqui, ó, em 3 partes, cada uma delas tem um ângulo de quanto? 120 graus. Então, quando essas ligações aqui se repulsarem, se repelirem ao máximo, eu vou ficar assim, ó, C dupla O, não interessa se é simples ou duplo para o comportamento, empurrou para baixo, mas não empurrou muito porque senão se aproximaria. Quanto que é o ângulo aqui da ligação? O ângulo aqui é de 120 graus. Quanto que é o ângulo aqui? 120 graus. Quanto que é o ângulo aqui? Olha, fechou? Então, com 120 graus para todos os ângulos, eu tenho elas se empurrando o máximo possível. Então, olha só, na verdade, essa molécula ela ficou assim, né? Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? C, dupla O, simples H, simples H. Por isso que eu falo que essa molécula ela assumiu uma geometria trigonal e planar.
Tranquilo? Então a gente viu por enquanto geometria linear, geometria angular e geometria trigonal planar. Nós vamos aprofundar esse conceito. Olha o gás amônia do amoníaco. Vamos lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer NH, H, H. Vou fazer uma ligação simples, simples e simples. Pode me, show de bola. Tá ali, ó. Só que eu sei que o nitrogênio está na família 5A. Ele não fez 3 ligações, então ainda sobra nele 2 elétrons no átomo central. E esses elétrons que sobram no átomo central, o que é que ele faz com as ligações? Ele empurra as ligações. Então, olha só como é que fica a molécula de amônia. Olha aqui. Está vendo que não é mais no mesmo plano? Está vendo que o nitrogênio ficou para cima e os hidrogênios ficaram para baixo, formando uma pirâmide. Olha ali, olha só, está vendo aqui? O verde é o nitrogênio, está vendo que os átomos não estão no mesmo plano, não são coplanares? Quem é que empurrou todo mundo para baixo? É que eu não precisei desenhar aqui, né? Aqui em cima do nitrogênio eu vou ter o quê? Um par de elétrons sobrando, que como ele não é compartilhado, ele é um pouco maior, então ele empurra mais as ligações. Então empurrou para baixo. Então eu sou obrigado a fazer assim, ó, bota um feijãozinho ali em cima. Que feijãozinho é esse? São os 2 elétrons que não foram compartilhados. Então a molécula de amônia, já que sobraram elétrons no átomo central, ela vai ter a chamada geometria piramidal. Fechou? Vamos para a última, e aí depois a gente vai retornar esse conceito. A última é o gás metano que eu havia dito, né? Olha lá. Ademir, tu já fizesse prontinho, fizesse assim, ó. Olha lá. Não está pronto isso aqui? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Não tem mais como empurrar. Só que daí espacialmente fica assim, ó. Olha só. Tá vendo que qualquer lugar que eu girar, é sempre o mesmo desenho de molécula? E aí, se você medir esse ângulo aqui, ó, ela fica assim, na verdade. Quer ver? Ó? O carbono, os de baixo, ficam como se fosse a base de uma pirâmide. Ó, fica para baixo como se fosse a base de uma pirâmide. Só que ela fica assim, né? Então, ó, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter aqui embaixo. Deixa eu errar aqui bem. Aqui. Eu vou ter isso aqui, então, ó. Aqui, aqui, assim e assim, né? E vou ter esse ligando nesse aqui. Entendeu? Eu vou ter uma figura com 4 lados. Eu vou ter 1, 2, 3 mais a base. Essa figura a gente chama de geometria tetraédrica. E sabe quanto que é esse ângulo aqui? É precisamente 109 graus e 28 minutos, que é muito maior do que aqueles 90 que a gente inicialmente imaginava que era o correto. Entendeu? Então, com 109 graus, as ligações estão mais afastadas do que com 90 graus. Então, esse modelo tetraédrico é mais estável do que aquele modelo ali com ligações de 90 graus. Eu sei que é muita coisa, eu sei que esse é o nosso primeiro contato, mas a gente passou hoje, então, pelos principais e mais básicos modelos de geometria molecular. Linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Nós vamos, na próxima aula, fazer exercício sobre isso e firmar mais esse conceito. Espero ter sido o mais claro possível. Abraço para vocês, eu agradeço de coração a atenção. Até o nosso próximo encontro.